Recentemente um vídeo apareceu no meu algoritmo, e eu acredito que no algoritmo de todos vocês, que o influenciador Jeff Nippard foi agredido pelo influenciador Mike Van Wyck. Eu sinceramente não conheci o trabalho desse segundo Jeff Nippard, já assisti alguns vídeos, nem tenho certeza se eu sou inscrito no canal dele, você pode dar uma olhada aqui nas minhas inscrições, elas são públicas. Não é necessariamente o conteúdo que eu tenho muito interesse, embora eu goste de ciência, eu não necessariamente vivo por hipertrofia. E também não tenho interesse em carecas tatuados, anabolizados e bodybuilders. É uma área que definitivamente não chama a minha atenção. Mas não só isso, vídeos de diversas outras pessoas comentando sobre esse fato também inundaram nossos algoritmos e eu gostaria de dar meus 2 centavos sobre esse assunto. Eu não necessariamente quero falar sobre os dois, porque não tenho afinidade suficiente com o conteúdo do trabalho, não é do meu interesse, para falar a verdade. Mas sim, sobre o ocorrido, a repercussão e o papel que as redes sociais têm em influenciar a nossa tomada de decisões. Em primeiro lugar, você pode ver que eu tô até sentado aqui, porque eu imagino que isso vai ser um vídeo longo, não tô a fim de editar papo sobre esse assunto, fazer alguns cortes rápidos, tá? Eu quero deixar isso aqui, não escrevi roteiro, vou falando aqui do topo da minha cabeça, tenho muitos pensamentos sobre toda essa esfera e tudo que vem acontecendo no mundo fitness que reflete acontecimentos do nosso mundo fora dessa área, tá? E a gente vai pulando, o que a gente lembrar, a gente fala no meio, e se lembrar de alguma coisa depois, a gente continua a conversa aqui nos comentários. Convido vocês a assistirem até o final, deixar tocando e depois voltar aqui no final para falar os seus pensamentos sobre o ocorrido. Em primeiro lugar, cara, contextualização, né? Vamos contextualizar. Pelo que eu dei uma investigada, aparentemente, né? Todo mundo não, mas grande parte das pessoas sabe que Jeff Nippard faz vídeos sobre ciência, bodybuilding e treinamento natural. Embora tenha aí essa controvérsia se ele é ou não natural, esse com certeza é o foco do canal dele e ele fala bastante sobre isso, apesar de falar também sobre esteroides anabolizantes, né? Porque ele é um cara formado em fisiologia, se eu não me engano. Esse Mike Van Wyck aparentemente é um cara que não gosta de pessoas naturais e de pessoas que falam sobre ciência, né? E ele personificou esse inimigo dele no Jeff Nippard e constantemente fazia vídeos de provocações e ataques. Não sabemos se foi por isso, mas pelo que deu a entender, o último vídeo que o Jeff postou, né, tinha sido uma resposta a um conteúdo dele. E também veio a descobrir, né, através das leituras aí, pesquisando nas redes sociais, que eles frequentavam a mesma academia, né? Parece que eles se encontraram ali, o vídeo não é longo o suficiente, não temos filmagens completas ainda, mas o que quer que seja, que aconteceu, o Mike atacou o Jeff Nippard, o cinegrafista dele, né, a pessoa que estava gravando, e depois que ele já estava no chão, ele continuou agredindo ele. Eu acho que é desnecessário eu ter que sentar aqui e ligar a câmera para falar que bater no coleguinha é errado. Acho que a gente já passou da 5ª série. Nós somos seres racionais, vivemos em uma sociedade civilizada e a gente tem que aprender a lidar com opiniões discordantes, né? Mesmo se alguém xingou ou falou mal de você, a gente não resolve as coisas a partir da agressão física, né? Porque nós não somos tigres, leopardos, macacos, né? Somos macacos, mas somos macacos menos peludos, né? A gente tem mecanismos legais de resolver as coisas se chegar a esse caso, e se não for algo, né, de difamação, então você simplesmente tem que aprender a engolir seco e lidar com isso. Nem sempre a gente, né, vai ter pessoas que a gente concorda em tudo ao nosso redor, muitas vezes a gente tem pessoas que a gente discorda veementemente na nossa família, mas isso não é desculpa pra gente sair agredindo as pessoas. Eu acho que tendo o posicionamento aqui do meu canal, onde eu falo sobre treinamento de força, saúde e tudo mais, e também muito sobre treinamento natural, eu preciso de falar algo que está sendo ecoado aí, a questão do roid rage, né? Que é a raiva de quem usa anabolizante, né? Aparentemente, as alterações causadas pelo uso de drogas de aumento de performance também afetam o cérebro, né? Aparentemente não, isso é fato, elas afetam sim. E um dos possíveis efeitos colaterais é extremizar o humor da pessoa. Vamos dizer que, né, quando ela está feliz, ela está muito feliz, quando ela está com raiva, ela está muito com raiva, quando ela está depressiva com ansiedade, ela está fica tudo muito mais extremo. Isso faz com que a pessoa tenha ataques de raiva, crise de ansiedade, tenha um descontrole hormonal, né? Pode até chegar a categorizar como um transtorno de comportamento, né? Ou um transtorno de humor. E em decorrência disso existem esses episódios, né? A gente vê na história do esporte do powerlifting, aparentemente muitas pessoas precisavam meio que de ter um episódio para conseguir levantar as cargas máximas que elas estavam levantando, né? E saía todo mundo no soco depois e tal, o pessoal acha isso legal. Eu tô tentar evitar até onde é interessante ficar falando das minhas opiniões pessoais, porque eu acho que não vem ao caso. Eu me consideraria até de certa forma pacifista, mas não é sobre isso que eu gostaria de falar. Não existe evidência científica
sobre isso que eu vou falar agora, mas é uma linha de raciocínio simples, né, que você pode fazer. A gente sabe que o uso de esteroides anabolizantes aumenta a taxa de crescimento e, consequentemente, de envelhecimento das células. Óbvio. As pessoas que usam esteroide anabolizante apresentam envelhecimento precoce. A gente vê isso muito na pele, né? As pessoas parecem muito mais velhas. É um jovem de 18 anos que tem cara de 35, careca, com rugas, né? O rosto assim bem caído, olheiras e tudo mais. E eu me questiono, para colocar de forma mais leve, o quanto isso afeta o desenvolvimento do cérebro, né? A gente sabe que o exercício ele é fundamental para a saúde do cérebro. O exercício físico leva à neurogênese, que é a criação de novas células do nosso cérebro. Entretanto, o abuso de esteroides anabolizantes desbalanceia o nosso funcionamento químico por dentro, em diversos mecanismos que não são músculo. O desbalanço que ele faz no tecido muscular é bom, porque ele fica maior, é bom se esse é o seu objetivo. Vai crescer mais tecido muscular, né? Mas ele causa alterações em funcionamento de órgãos, principalmente fígado, coração e cérebro. Me pergunto se a taxa de manutenção ou até de criação de novos neurônios não é afetada pelo abuso de esteroides anabolizantes da mesma forma que é afetada com o abuso de drogas recreativas. E eu não ficaria surpreso se algum dia a gente descobrir que existe algo apontando na direção de que o abuso de esteroides anabolizantes através do envelhecimento precoce leva à demência precoce. Não estou falando que isso vai acontecer, que isso acontece com todo mundo, que isso foi o caso, estou falando sobre o abuso de esteroides anabolizantes e de um fato. Se ele pode levar à falência do fígado, se ele pode levar à falência cardíaca, imagino que ele possa levar à falência do cérebro. Isso não é algo que vai me surpreender. Entretanto, eu imagino que nunca vamos ter evidência científica para bater esse martelo, porque é antiético você fazer um estudo com uma pessoa e dar para ela um tanto de droga. Muitas pessoas ficariam frustradas com isso, mas eu acho bom, acho legal, eu acho que a gente não deveria fazer isso. A minha curiosidade não vale mais do que a saúde desses participantes de pesquisas. E eu acho que é um sacrifício que a gente tem que fazer, assim como vários, para viver em uma sociedade racional e civilizada, que é o que a gente deveria estar fazendo. O fato de eu querer esse conhecimento, de eu achar que eu sei muita coisa, que eu sei mais, não me permite passar por cima da existência de outra pessoa. E isso parece ser algo muito, muito difícil, né, de se acreditar, tendo em vista o acesso aí às coisas que a gente vê nas redes sociais. Eu já falei várias vezes e eu volto a falar que as redes sociais, elas extremizam a opinião das pessoas e as suas ações através, né, dos algoritmos, porque o algoritmo ele tem como interesse maximizar o lucro daquela corporação e o lucro máximo é alcançado através de conteúdos que geram mais engajamento. Aprendeu-se através do estudo do comportamento humano que conteúdo que gera mais engajamento são conteúdos extremos, principalmente de extremos negativos, coisas muito tristes e coisas muito violentas. Isso faz com que o nosso TikTok, Instagram e YouTube mostre mais para as pessoas conteúdos que vão gerar mais reações negativas. São eles conteúdos mais extremos e eu acredito, isso é uma ideia minha, que com o passar das décadas, né, dos anos e das décadas, isso vai levar com que a cultura de maneira geral, ela seja com conteúdos mais extremos e as ações das pessoas sejam cada vez mais intensas e extremas. O que chama atenção em 2024 definitivamente não é a mesma coisa que chamava atenção em 2004. Inclusive, hoje em dia é comum você ler uma notícia de uma pessoa que agrediu e assassinou outra pessoa por dissidências políticas. Há 20 anos atrás, em 2004, isso se considerava terrorismo. Vivemos em um mundo em que uma guerra não é mais um conteúdo que chama atenção, extremo. Saber que em algum lugar do mundo acontecem massacres, aqui no nosso país mesmo acontece massacre, não é algo que chama mais atenção, devido a essa cultura extremizada, propulsionada pela relação entre indivíduos mediadas por corporações que têm interesses econômicos. Então, algo que, retomando aqui nosso assunto da indústria fitness, algo que chamou muita atenção, pessoas que não ficaram surpresas ou que não acharam nada demais o que aconteceu aí entre essas duas celebridades. Eu postei um story no meu canal, na verdade no meu Instagram, e eu vou dar uma olhada aqui, porque eu comecei a gravar esse vídeo antes do tempo dele acabar, porque estava no meu horário de gravação de vídeo, e 10% das pessoas falaram que não valeria a pena eu gravar um vídeo falando sobre esse assunto, né? E é um número bem mais relevante do que eu imaginei, mas eu imagino que pessoas não estão surpresas pelo que aconteceu, elas acreditam que é só mais um dia, são só mais duas pessoas se agredindo porque elas discordam se você deve fazer a rosca sentado ou a rosca inclinada. Eu sinceramente acho um absurdo, eu tenho um pouco de vergonha de falar que eu trabalho nessa área, porque eu acredito que os nossos representantes são pessoas ignorantes, e pessoas que realizam atividades talvez não tão dignas, né, para falar por nós. Mas de maneira geral eu tinha interesse sim de falar, porque a gente precisa de falar sobre
como os meios de comunicação afetam a ação das pessoas. Se você analisar o perfil desses dois indivíduos, né, claramente o conteúdo deles evoluiu à medida que foi aumentando a exposição e tende a evoluir, ficar cada vez mais trabalhado, né, ou mais intenso naquilo que eles fazem para chamar a atenção, com o objetivo de maximizar a visualização. Eu vi um vídeo com um atleta manifestando a sua opinião, eu não vejo que é relevância falar o nome dele, e ele disse que ele até entende o fato como é que é o nome do rapaz? Mike Van Wyck ficar relativamente frustrado porque o canal dele tem, sei lá, 200 mil visualizações, do Jeff tem 3 milhões e ele se considera um cara muito maior, muito mais forte. E eu, sinceramente, acho isso uma vergonha. Talvez eu esteja me iludindo, né? Esperando mais das pessoas. Mas achei um take bem vergonhoso. Não quer dizer que eu odeio a pessoa, que eu vou deixar de seguir nada disso, mas é algo que eu discordo bastante. Eu acredito que, não só acredito, como levo isso, né, para o meu trabalho, para as minhas ações aqui do meu canal, a gente não faz o correto porque as pessoas vão achar legal e vai gerar visualização. Embora seja muito frequente nas redes sociais, né, a sinalização de virtude, né, que é você querer mostrar para as pessoas como você é legal e faz a coisa certa com o objetivo de gerar engajamento. Eu acredito que a gente deve fazer essas coisas possivelmente na calada, na nossa. Se é o que vier à tona, que venha, por consequência, né, são das outras pessoas, não da nossa. Eu sinceramente recomendo que todos vocês pensem um pouco sobre isso. Eu fiquei chocado assistindo o vídeo, confesso, fiquei meio assim chateado. Acaba que eu tenho muito mais familiaridade com o trabalho do Jeff, eu já assisti muito mais, eu pessoalmente acho muito mais interessante. Eu recomendaria, sem pensar, o trabalho dele ao invés do Mike. Inclusive tem um vídeo aqui do canal falando pra você não seguir influenciadores anabolizados, então não tem pra que eu ficar fingindo, né? Eu acho que é um conteúdo que não é construtivo, eu acho que é um conteúdo destrutivo, com o objetivo de choque, né? Você atacar outra pessoa, xingar outra pessoa, falar que tudo que ela faz é inútil, que você quer bater na outra pessoa, bater na outra pessoa, um conteúdo de choque, conteúdo que tem uma meia-vida muito curtinha e que não agrega, né? Uma das coisas que eu venho refletindo bastante é sobre como, assim, a gente tem aquele chamado doom scrolling, né? Que é a pessoa ficar horas e horas ali scrollando no algoritmo, consumindo conteúdo que foi escolhido por um algoritmo que tem como interesse gerar lucro para uma corporação, e a gente não tira nada disso. Isso é algo que me chama muita atenção. Às vezes, se eu fico 2 horas vendo conteúdo no Instagram, na hora que acaba essas 2 horas, você não lembra de nada, porque nada é construtivo. Tudo tá ali para sugar atenção e engajamento e não te devolve nada. Se você fazer um histórico das redes sociais, houve momentos que esses conteúdos chamavam muito a atenção, mas vamos dizer que os grandes pensadores, os comunicadores dessa área aprenderam que não necessariamente você tem que ter o conteúdo junto com a embalagem. Você pode ter só a embalagem, que já é o suficiente para gerar visualização e engajamento. E para o que importa para o algoritmo é visualização e engajamento, não conteúdo. Então, né, se tiver uma thumbnail legal, um nome legal, isso já é o suficiente para chamar a atenção. E chamar a atenção positivamente ou negativamente no âmbito das redes sociais, o negativamente é mais interessante, porque ele gera mais visualização e resposta. E eu acho muito perigoso a gente pegar também alguns outros comentários. Olha o que esse cara falou, olha o que aquele cara falou, porque, por incrível que pareça, e no contrário de tudo que eu falei aqui nesse vídeo, a maior parte das pessoas ainda é normal. A maior parte das pessoas acha isso assustador e não acha isso normal. Assim, embora eu falei que a gente está caminhando para esse resultado, para essa mudança cultural, acho que a gente está vivendo essa mudança cultural. A maior parte das pessoas assiste e não comenta, né? A maior parte das pessoas vê porque está em choque, né? E geralmente os comentários, como eu falei, que gera engajamento é reação negativa. Então o cara às vezes fica com muita raiva, xingar muito, falar que tem que bater mesmo e tal. É um cara às vezes que tem 10 likes, sendo que tem 10 mil pessoas que viram o vídeo, acharam um absurdo e não falaram nada. Só que o ambiente é o que o pessoal chama de câmara de eco, né? O ambiente prolifera. E em determinadas bolhas sociais, né? Se você só segue pessoas que são anabolizadas e acham que é legal, tipo, ser gangsta e tal, as pessoas, né? Naquele ambiente vai parecer que é verdade. Mas se você comparar aquilo com o total de pessoas que vão na academia, você vai ver que não é nada. Mesmo porque, sei lá, quantos por cento das pessoas que vão na academia você acha que conhecem Jeff Nippard? É nada, sabe? Isso é um nada. Embora seja o que dominou meu feed aqui nos últimos 2 dias, não tem repercussão nenhuma na vida real.
quis falar sobre esse vídeo, não para comentar essencialmente dos dois, porque é óbvio que o cara tá errado e eu espero que ele seja processado e, seguindo a legislação do país, se vier o caso, que eles, sei lá, levem uma multa, uma cadeia, alguma coisa assim, né? Infelizmente, eu posso concordar ou discordar, tem que seguir a lei, não o que eu quero. Mas que a gente pense um pouquinho sobre essas duas coisas, como que as redes sociais, elas normalizam o extremo, tá? Porque olha em esportes gerais, além do bodybuilding e tudo mais. Bodybuilding eu acho que é um esporte interessante porque a gente vê que o corpo reflete na aparência física deles, né? Uma foto, às vezes, de um bodybuilder, sei lá, do século passado, às vezes nem chama tanta atenção, nem gera tanto engajamento quanto a foto de bodybuilder atual, porque do atual é muito mais extremo. Mas você pode ver quantos conflitos de agressão teve em outros esportes. Você pode ver como isso afetou a nossa vida política, a nossa vida econômica. Esses eventos extremos estão cada vez mais comuns. Mas não quer dizer que a maior parte das pessoas é assim. Às vezes a maior parte das pessoas, ela cala de forma ela consente de forma calada, né? Ela simplesmente consome, às vezes toma uma atitude ali, mas a maior parte das pessoas não age de maneira extrema, senão a academia era um ringue de UFC, né? Nem isso, porque não ia ter regras, né? E da mesma forma, lugares de debates políticos, né? Entretanto, e aí que está o pulo, né? Uma pessoa tem um alcance enorme quando ela age de forma extremamente ruim, negativa. Olha quantas pessoas estão falando sobre esse caso ao longo desses dias, eu sou uma delas, né? De algo que essencialmente é raríssimo de acontecer. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Eu não tenho resposta para esses problemas. Eu gostaria de pensar sobre isso. Eu gosto desse tipo de vídeo porque isso é algo que eu pessoalmente faço bastante e ainda o canal tem meu nome. Eu gosto de pensar sobre esses assuntos, às vezes sem piadinha, sem trocadilho, sem hahaha e tal. E sendo muito sincero, eu criei meu canal para isso. Eu gostaria, assim, eu criei meu canal para falar sobre treinamento e exercício físico de forma séria. Porque eu vejo pouquíssimas pessoas falando isso. E muitas vezes o ambiente que elas o fazem não é tão interessante assim. Eu não tenho estudo científico para poder respaldar tudo que eu estou falando nesse vídeo. Várias coisas tem, né? Tem coisa que é senso comum, essa parte do funcionamento de esteroides anabolizantes do nosso corpo. Tipo assim, a fisiologia, não tem como discutir com isso. E eu não preciso de estudo científico para comprovar. Mas outras coisas que a gente tem que elaborar, né? E às vezes... Isso é uma coisa que era legal do conteúdo do Jeff, é legal ainda, é que às vezes a pessoa que tem esse conteúdo não está no meio, e aí ela não consegue conversar, e quem está no meio só sabe falar de meme e tal, e a gente perde um pouco dessa parte que eu acho que é interessante e que ela é construtiva, né? A internet ela surgiu para isso, né? Para debater nerdice, tá? Conectar computadores de universidades para falar sobre ciência e tal. Eu não acho que a resposta de todos os problemas da academia estão na ciência, muito pelo contrário. Eu acho que grande parte da resposta desses problemas, dessas situações, está na prática, sim, e está no bro science, que, né, que o pessoal brinca. Mas se você não conseguir conversar sobre eles, aí a gente tem um problema. Aí o seu conhecimento morre junto com você. Ou se você for banido de uma plataforma, acabou o seu conteúdo. A sua influência é zero. Enfim, é uma situação muito ruim. Eu senti mal assistindo o vídeo. O pessoal pode falar aí que é frescura e tal, não tem problema, eu escutei isso a vida toda. Eu não gosto de conteúdo de violência tal, assim, gratuita, real principalmente, né? Uma coisa é videogame, outra coisa é pessoas, né, se agredindo. Eu não gosto, não é uma coisa que eu costumo consumir. O pessoal aí mais antigo do canal sabe que eu tinha um Twitter do meu canal, eu deletei porque eu não me sentia confortável com o tipo de conteúdo que era proporcionado ali nas redes sociais. E aí isso me fez refletir sobre como a gente vive essa questão da mudança, da extremização de opiniões. Eu sinto que em todo vídeo que eu gravo para o YouTube eu tenho que falar que o caminho mais sábio é o do meio, é evitar os extremos, né? Todos os conteúdos, porque o que eu vejo nas redes sociais são só extremos. Mas ao mesmo tempo aqui, enquanto a gente está aqui batendo... Eu estou falando sozinho, né? Mas enquanto eu estou aqui falando sozinho com a câmera, eu me relembrei de que isso é uma parcela muito pequena, né? E essa parcela pequena quer afetar a gente, porque o conteúdo extremo afeta a nossa percepção sobre a realidade. E a nossa percepção sobre a realidade gera mais engajamento e mais consumo. Isso a gente viu acontecer em diversos momentos da história. É algo programado para acontecer dessa forma. Eles querem criar déficit de atenção, porque pessoas com déficit de atenção consomem mais conteúdo nas redes sociais e compram mais online, né? Mas a gente tem que se lembrar, nem sempre é tudo assim, né? Eu espero que não seja.
a esperança de que nem todos vocês são assim, que me faz manter o trabalho nesse canal, né? Embora quem segue aí no Instagram sabe que ele nem tá monetizado no momento, né? Em teoria eu posso falar o que eu quiser aqui, não tá sendo monetizado, já não tem alcance mesmo. Enfim, falei acho que até demais aqui nesse vídeo, a bateria da câmera tá acabando, eu vou encerrar por aqui. Gostaria de saber de vocês, como eu falei lá no começo do vídeo, o que vocês pensaram aí assistindo isso, quem vocês acham que tá certo? Eu acho que é óbvio, né? Mas o que vocês acham sobre a repercussão? Vocês viram mais gente falando sobre isso? O que vocês acharam da opinião deles? Se assistiu até aqui, muito obrigado.